Olá, amigos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva hoje e sempre. No nosso dia a dia parece não haver alternativas para lidarmos com as aflições e vencer as dores que nos batem à porta. Mas elas existem. Sejam conflitos na nossa convivência familiar, na nossa vida profissional, na busca pelo sustento financeiro, nas questões espirituais, nas questões emocionais. Em qualquer momento da nossa vida, somos defrontados por desafios que precisamos identificar comportamentos adequados para melhor administrá-los e extrair as lições que eles nos oferecem. Buscamos na história de Jó, no resumo dessa história, que é considerado um poema do sofrimento humano, identificar esses comportamentos e analisá-los à luz da doutrina espírita. Jó foi um homem muito rico, o mais rico da sua região, tinha um vasto patrimônio financeiro e econômico, uma família numerosa, 10 filhos, uma esposa. Era considerado um homem bom, justo, temente a Deus. Em determinado momento da sua vida, ele foi testado severamente na sua fé e de várias maneiras. Certo dia, estando na sua casa, um dos seus servos veio ter com ele para trazer-lhes notícias ruins. Veio informar-lhe que as suas terras foram invadidas, saqueadas, roubadas, e todos os seus servos, os seus trabalhadores, tinham sido assassinados, só ele era o sobrevivente. E quando ele se deslocava para vir informar trazer essas notícias, ele também ficou sabendo que uma tempestade deslocada do deserto tinha alcançado a casa que seus filhos estavam, tinha derrubado esta casa por conta da força dos ventos, e todos que ali estavam tinham morrido, inclusive os seus filhos. Jó entristece-se profundamente, chora e ora, se recompõe e diz a Deus que tudo que ele tinha, Deus tinha lhe dado, então ele poderia dispor. Não revolta, não blasfema. Alguns amigos ficaram sabendo dessa notícia, vieram consolá-lo, mas os sofrimentos de Jó não pararam por aí. Dias depois, o seu corpo foi tomado de tumores, desde a cabeça até o pé, que se transformaram em chagas vivas. Era lepra, hoje conhecida como hanseníase. A sua esposa, vendo aquela situação, diz para Jó, para que ele amaldiçoasse o seu Deus e morresse. Jó, vendo a alteração emocional em que ela se encontrava, não lhe dá importância, mantendo-se tranquilo, sem revoltas, não blasfemando contra Deus e não se importando com o que ela falava. Revoltada, ela então vai embora. E Jó agora amarga a solidão. Os seus pais, seus irmãos tinham-lhe abandonado, as pessoas que ele ajudara outrora também, e ele vivia agora da caridade de algumas pessoas. E o tempo passou e alguns amigos, inconformados com a situação que ele vivia, veio ter com ele, dizendo que para ele viver aquela situação, ele tinha que ter pecado e que Deus o estava castigando. E Jó dizia que não. Tentaram demovê-lo da ideia, usando argumentos, e Jó dizia que não. Eles então desistiram, foram embora, e Jó os colocou nas suas orações, pedindo para que Deus o perdoasse, porque não compreendiam, não entendiam aquela situação, portanto não sabiam o que eles falavam. E assim, nesse estado de paciência, de resignação, Jó perdurou por algum tempo diante do sofrimento, até que Deus, vendo a sua fidelidade, começa a lhe restituir tudo o que ele havia perdido, a sua saúde, ele volta a casar-se, tem o mesmo número de filhos, reconstrói o seu patrimônio financeiro, e à medida que esses problemas foram passando, Jó em meditação com Deus, na sua intimidade,
ele diz a Deus que antes ele o ouvia e hoje ele o via, entendia a sua grandeza e a sua bondade ainda mais. O primeiro comportamento identificado nessa história de Jó foi a confiança em Deus. A doutrina espírita nos diz que a confiança em Deus é imprescindível para lidarmos com os problemas que nos assolam, mas que para crermos em Deus, para termos confiança em Deus, é preciso que creiamos num Deus bondoso e num Deus justo. E a doutrina espírita vai nos dizer que todos nós trazemos instintivamente a ideia de que existe um ser superior. Nós trazemos essa ideia de que Deus existe. E que às vezes nós as deixamos sufocar pela influência do materialismo, que nos leva a priorizar os bens materiais em detrimento dos bens espirituais, pela nossa negligência, pela educação deficiente, pela nossa própria ignorância. Mas basta vermos ao nosso derredor que aquilo que Deus não criou, que o homem não criou, Deus criou. E lá na questão do Livro dos Espíritos, a questão 1, os Espíritos nos dizem que Deus é a causa primeira, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Porém, a doutrina espírita nos diz que não basta só crermos em Deus, é preciso crermos num Deus bom e justo para desenvolvermos a confiança nele. E ela então vai nos dizer que para crermos nesse Deus bom e justo, é preciso não concebê-lo com qualquer imperfeição. Tudo que ele faz tem que refletir a sua perfeição. Daí que ele não age caprichosamente, ele não age de forma parcial. E a causa dos nossos sofrimentos, portanto, ela também tem que ser justa. Então, para crermos nesse Deus bondoso e justo, é preciso que a nossa crença, ela se assente ao mesmo tempo no sentimento, na razão, na explicação da dor, nos fatos que nós vivemos e na explicação dos enigmas da vida. Daí que Deus, ele não pode ser imperfeito, portanto, as causas dos nossos sofrimentos também não pode ser injusta. E a doutrina espírita vem nos mostrar o porquê. Porque nós não vivemos uma única vez. Fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e nos encontramos aqui encarnados no processo de aperfeiçoamento espiritual, até chegarmos à condição de espíritos perfeitos, que compreendem melhor a Deus, que tem o bem totalmente assentado na nossa intimidade e que sejamos os seus executores diretos. Os Espíritos nos dizem que nós herdamos a herança divina e chamada como germes da perfeição e que precisamos desenvolvê-la. Daí que se nós não vivemos uma única vez, vivemos várias vezes, nós já agimos de forma equivocada. A doutrina espírita vai nos explicar que a causa das nossas aflições está numa existência anterior, numa vida presente, no equívoco das nossas ações, nas escolhas erradas que nós fazemos. Ela está no desconhecimento da lei divina, na dificuldade de praticar essas leis divinas, no nosso distanciamento dessas leis. Então, a doutrina espírita, ela vem clarificar os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos uma referência para a explicação desse capítulo de Jesus em Mateus 5, no versículo 5,
em que ele diz: bem-aventurados todos aqueles que sofrem, né? Bem-aventurados os aflitos. Como vamos entender essa questão se não tivermos o entendimento da justiça divina? Então, a doutrina espírita, ela veio no tempo predito por Jesus, quando ele coloca lá em João capítulo 14, versículo 26 e até o capítulo 16, que ele enviaria o Consolador prometido para restabelecer as suas verdades. E assim, nós encontramos Emmanuel nos orientando, também nos esclarecendo, que Jesus, ele é o caminho que nos leva até Deus. Ele é a porta. Assim Jesus se intitula: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E a doutrina espírita, ela é a chave que vem clarificar esses caminhos que nos levam a Deus. A doutrina espírita também nos diz que Jesus é o espírito mais perfeito que nós conhecemos. Lá na questão 625, é o nosso modelo e guia, ele é o mestre, ele já passou por essas etapas evolutivas e nos mostra o caminho de como lidar com as situações da nossa caminhada para chegarmos até Deus e sermos totalmente felizes, porque estaremos então conseguindo desenvolver esses germes da perfeição, essa herança divina. O que faz Jesus dizer a todos aqueles que sofrem: vinde a mim, vós que sofreis. Vinde a mim todos vós que sofreis, porque encontrareis descanso para as vossas almas. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ele é manso e humilde de coração. Então esse convite reforça o que ele também nos diz, que aquele que conhece os seus ensinamentos e os pratica é considerado como um homem que construiu a sua casa sob a rocha, que vem tempestades, ventanias, essa casa não desaba. Ao passo que aquele homem considerado insensato, que constrói a sua casa sob a rocha, ela não resiste às tempestades, a ventos, e ela é levada. Como Jó, nós também vivemos situações aflitivas repentinas. Um exemplo dela é a pandemia. Nós fomos atingidos na nossa rotina, tivemos que alterá-la muito rapidamente, temos lidado com perdas de ente querido, com falência de negócios, com a perda do trabalho, problemas de conflito familiar. E é preciso que assentemos, então, a nossa intimidade, o nosso comportamento nessas lições que Jesus nos traz e clarificadas pela doutrina espírita, para conseguirmos encontrar serenidade, calma, equilíbrio, confiança em Deus, para atravessar da melhor maneira possível essas situações e extrairmos os aprendizados que elas nos oferecem. Porque a doutrina espírita nos diz que esses fardos nós conseguimos carregar, não são superiores às nossas forças. Ela tem um tamanho específico. Deus não quer nos castigar, mas aniquilar o erro, as dificuldades, né, que nós trazemos na nossa alma e que temos também necessidade do aprendizado que elas nos oferecem. Outro comportamento adequado que identificamos no comportamento de Jó foi a postura de resignação, de obediência e de paciência que ele apresentou durante toda a vivência dessa situação aflitiva. O Espírito Lázaro, lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer que a resignação, a obediência, a paciência diante das situações aflitivas, ela não é passividade, ela não é acomodação. É quando nós entendemos
que aquilo que nos chegou e que tem explicação na bondade divina, que às vezes nós olhamos e não encontramos explicação nessa vida, e a doutrina espírita nos orienta que ela está em outra vida ou numa atitude equivocada nessa vida, o melhor que temos a fazer é lidar com essa situação, entendendo que ela nos trará benefício. Então nós precisamos nos acomodar a ela, não no sentido de passividade, mas do melhor comportamento, o comportamento mais adequado, que vai gerar, na verdade, uma administração eficiente daquele problema e aprendizado. O Espírito Lázaro nos diz que a resignação é um consentimento do coração e a obediência é um consentimento da razão. Isso só vai acontecer se nós entendermos a finalidade desse sofrimento que a doutrina espírita nos aclara. Outro comportamento adequado é também o desapego. O desapego, ele não é considerado indiferença, ele não significa indiferença, ele não significa fuga e ele não significa também descrença. Quando somos assolados por algum problema, não podemos lidar com ele com indiferença ou fugir da nossa vida. Então, quando a vida nos traz problemas, é preciso encará-los de frente, sem indiferença, para que consigamos responder da melhor maneira possível a esses problemas. A doutrina espírita nos mostra que nessa fase evolutiva em que nós nos encontramos, nós somos muito apegados às coisas, à situação, a comportamento, apegado às pessoas, apegado às vezes até a problemas, porque muitas vezes nós damos uma dimensão maior do que eles são na realidade. Então essa postura do desapego, que é olhar do ponto de vista da transitoriedade, já que nós somos espíritos e que nos encontramos aqui passageiramente, de forma passageira, tudo aqui é transitório. A nossa vida é transitória, as circunstâncias nas quais estamos inseridas é transitória, toda essa situação é transitória. E precisamos então corresponder a elas, até a nossa vida. Por mais que nascemos, temos 70, 80, quiçá algumas pessoas 120 anos, enfim, todos retornaremos, inclusive os nossos afetos. E nessa situação de pandemia, vimos a perca, a partida de muitos entes queridos. Preciso trabalhar o desapego, sabendo que nós retornaremos à pátria espiritual, eles também, que os laços de afeto nós não romperemos ou interromperemos, eles continuarão a existir. Também precisamos lidar com a nossa vida aqui como estivéssemos aqui de passagem, não indiferentes à vida, mas estamos aqui transitoriamente, a fim de que consigamos olhar aquilo que nos acontece de uma forma que Deus nos proporciona justamente para entendermos que somos espíritos de passagem neste mundo. Viemos da pátria espiritual, estamos aqui temporariamente para aquilatar a nossa bagagem com aqueles bens imperecíveis que a traça não corrói, a ferrugem não consome, o ladrão não rouba, o tempo não leva, porque quando retornaremos, nos levaremos, não levaremos as outras coisas. E quanto antes nós exercitarmos, começaremos a nos beneficiar em tranquilidade, em paz, em serenidade, diante das nossas lutas. Outro comportamento identificado foi que Jó, ele utilizou das emoções, aliás, da oração, do pensamento equilibrado e da vontade, para administrar as suas emoções.
nesse momento de pandemia ou em qualquer outra situação, nós podemos ter a nossa mente atingida por problemas como por emoções, por sentimentos como a depressão, como a ansiedade, como a compulsão, como a angústia. Todos esses sentimentos, eles decorrem de causas externas, de estímulos externos. No caso da pandemia, o distanciamento social, familiar, o excesso de informação sobre os fatos. Nós conhecemos pessoas que elas têm o hábito de assistir todos os jornais, todos os canais. E ela fica muito alterada em relação às notícias ruins que lhe chegam. Então esse fato, esse excesso de informação, ele nos prejudica. De tal forma que essas situações, elas geram alteração no nosso comportamento socioafetivo e também profissional. Há muitas queixas das pessoas de alteração de sono. Esse quadro provoca também falta de concentração no trabalho, ideias repetitivas, rompantes agressivos, mau humor, agressividade. E nós vemos a mídia, nos informar o quanto a violência doméstica nos lares, na convivência, ela tem crescido. E nós vimos que isso tem sido causa também. E o que fazer para nos harmonizarmos diante dessa situação? As pesquisas da saúde nos mostram que um dos transtornos que mais acomete a população é a ansiedade. E antes dela ser um transtorno, ela era um sentimento causado pela dúvida, pela incerteza, pelo medo, enfim. Mas que quando nós não administramos, ela cresceu e se tornou uma patologia que precisa dos cuidados dos profissionais da área de saúde, às vezes até a medicação. A doutrina espírita também consensua com a ciência, quando vem nos esclarecer que, diante dos sofrimentos que nós vivemos, nós também desenvolvemos emoções, que é natural. Nós vimos lá, Jó entristeceu, chorou. Então, o entristecimento, o choro, uma ansiedade no nível que tem controle é natural na nossa fase evolutiva. Nós não podemos negar, mas nós precisamos administrar, educar, para que eles não se tornem um transtorno que venha alterar a nossa qualidade de vida física e também espiritual. Lá no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, também Joana de Ângeles, na mensagem Emoções, psicografia de Divaldo, em 2009, na Mansão do Caminho, eles vêm nos esclarecer que os estímulos externos vão acordar, despertar aquelas emoções que nós não trabalhamos, mas que nós acumulamos em outras existências. É aquilo que nós somos. Dependendo do estímulo externo, ou positivo ou negativo, elas vão tomando vulto, crescendo. No caso das emoções, do estímulo negativo, elas vão estimular negativamente essas emoções, que vão plasmar as ideias e que, por sua vez, vai estruturar o nosso comportamento, a nossa palavra, e isso vai gerar a ação negativa. Os espíritos nos dizem da importância de nós nos equilibrarmos. Jó buscou a oração, buscou o pensamento positivo, o equilíbrio, Precisamos buscar essas ferramentas, a oração. À medida que nós oramos, nós criamos um campo positivo que nos harmoniza de forças positivas, que atraímos os benfeitores espirituais, que vem nos infundir confiança, serenidade, tranquilidade, discernimento sobre essa situação. O cultivo de pensamentos elevados também gera esse campo positivo, que nos favorecerá a serenidade, o discernimento para termos controle diante das situações que nos cercam. E isso dentro dos nossos lares é muito importante observarmos e contribuirmos.
buscando desenvolver a oração em família, buscando estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, buscando buscar o estudo de livros que edificam, da doutrina espírita, ou outros que nos edificam, ouvir músicas que nos edificam, conversas sadias, programas de televisão sadios, ou desligar para o excesso das informações, lidarmos com situações que vai favorecer uma ambiência harmonizada. Tudo vai nos ajudar a administrar da melhor maneira possível essas emoções. Temos uma conhecida que ela, inclusive, procurou fazer experiências de vivência em casa. Um joguinho chamado Jogo da Memória, que os filhos tinham, ela procurou jogar com todos os membros da família. Que interessante! Foi momentos agradáveis, de descoberta, de descontração. Então, nos nossos lares, precisamos criar pensamentos elevados, pensamentos positivos, atitudes positivas, envolver os nossos familiares, porque o bem, ele gera o equilíbrio e a harmonia. E para alimentarmos a nossa confiança em Deus, o bem é aquele que vai fazer com que desenvolvamos uma fé robusta, que confiamos em Deus e em nós mesmos, porque Ele confia em nós, para lidarmos da melhor maneira possível com aquela situação. Outro sentimento, outro comportamento, melhor dizendo, adequado que nós identificamos no comportamento de Jó, foi o cultivo da amizade. Ele tinha amigos, e a amizade ela é muito importante, tanto nos momentos difíceis quanto nos momentos bons. O cultivo da amizade. Nós somos seres sociáveis, diz lá na doutrina espírita, pela doutrina espírita, pelos espíritos, melhor dizendo. No livro dos espíritos, somos seres sociáveis, questão 766 até 768. Precisamos de conviver na sociedade, no lar, convivermos com pessoas queridas, cultivarmos a amizade. Nesses momentos de aflição, aquilo que nós guardamos na nossa intimidade e que gera desarmonia, quando alguém nos ouve, nos escuta, isso nos auxilia. Podemos buscar no amigo, podemos buscar em alguém que confiamos, enfim, esse processo de escuta vem nos ajudar. Outro comportamento também identificado foi a consciência do que seria a felicidade para Jó. Porque, apesar dele ter os bens materiais, durante o processo de sofrimento que o assolou, nós vimos que ele não deu importância a perca do seu patrimônio, mas ele procurava buscar desenvolver uma fé, a oração, atitudes, enfim, que lhes trouxeram paz. E nós vimos lá na questão 920 até 922 do Livro dos Espíritos, que é impossível encontrarmos a felicidade total, plena, aqui na Terra, já que é um planeta de provas e expiações. Aqui habitam espíritos imperfeitos. Aqui nós encontraremos mais dores, mais dificuldades, porque nós ainda temos o mal que está em maior dimensão dentro de nós do que o bem. Então aqui nós estaremos lidando com mais dores, mas também na questão 922 nos diz que aqui encontraremos sim a felicidade relativa, e que ela está associada ao dever cumprido, ao dever de consciência cumprido para conosco, quando buscamos realmente aquilo que temos necessidade como seres espirituais, o dever cumprido para com Deus, quando nós nos submetemos às suas leis e para com o próximo, quando nós
verificamos que, como nós sofremos, o outro também. Então, o nosso dever para com o próximo, diante das aflições, mesmo nós vivenciando aflições, o Espírito de verdade, lá no capítulo 6, o Cristo Consolador, vai nos dizer que são bem-aventurados aqueles que carregam o seu fardo e assiste aqueles que também sofrem. Então, nesse momento, a felicidade, ela também vai ser gerada quando nós olhamos os que sofrem e mesmo com o nosso sofrimento podemos ajudá-lo, porque aquele que oferece o auxílio é aquele que recebe, né? É aquele que tem, não no sentido de dar para receber, mas a nossa felicidade está no processo de partilhamento, de solidarização, mesmo, não só do ponto de vista do dar material, mas principalmente do oferecer espiritual, oferecer a escuta, a amizade, oferecer o carinho, a tolerância, o perdão, a paciência, enfim. Jó nos demonstrou isso na sua atitude, entendendo, vivendo, vamos melhor dizer, o que seria a felicidade. E por fim, nós vimos uma postura de Jó como sendo aquele eterno aprendiz. Ele, diante das dificuldades em que ele se encontrava, ele procurou aprender e viver no decorrer das suas dificuldades aquilo que Deus pedia para que ele vivesse. Em nenhum momento ele se revoltou, ele se blasfemou, ele teve comportamentos de impaciência, ele teve comportamentos de intolerância. Foi alguém que aproveitou as oportunidades para exercitar virtudes necessárias ao alcance da verdadeira felicidade. Ele se colocou ali numa posição de humildade e de aprendizagem. O Emmanuel, né, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos diz lá no livro Pão Nosso, em preparação, que nós poderemos falar do Evangelho, nós poderemos usar das boas notícias de Jesus, das boas novas, para orientar as pessoas que estão à nossa volta, para falarmos da sua grandeza, da bondade de Deus, mas haverá dia em que nós seremos tradução viva do Evangelho. Então, ele nos mostra a necessidade do que aquilo nós conhecemos, das diretrizes de segurança de Jesus, praticá-las, porque o conhecimento verdadeiro ele só se dá quando sai de nós aquele aprendizado. E é isso que os Espíritos nos esclarecem, que precisamos desenvolver os germes da perfeição, ou seja, precisamos não só saber da recomendação de Jesus sobre a necessidade de termos um comportamento ou de desenvolvê-los, mas é preciso que nós o incorporemos na nossa maneira de pensar, falar e agir. E todo aquele que busca exercitar, aproveitando as situações adversas que oferece a oportunidade desse exercício, é aquele que assenta a sua casa sobre a rocha, conforme Jesus nos orientou. E Jesus nos diz para termos bom ânimo, que ele venceu o mundo, como um espírito que fez essa travessia e hoje nos mostra o caminho de nos achegarmos a Deus. Então tenhamos bom ânimo diante das aflições. Elas são temporárias, elas passarão, mas busquemos o aprendizado que elas nos oferecem. Muita paz.